todo o estudo que eu já fiz, né, eu acredito que nós estamos aqui por um propósito, um objetivo. Nós estamos aqui por um propósito muito nobre, né, um objetivo muito nobre. E é bem interessante quando nós lemos as Escrituras e nós começamos a estudar mais as Escrituras, nós vemos muitas evidências de que Deus nos conhecia antes mesmo dessa vida, né? Lá em Apocalipse 12, inclusive, fala da guerra dos céus, né? Quem tiver papel e caneta e quiser anotar algumas informações, acredito que seria bem interessante para o estudo pessoal de vocês e reflexão. Então, em Apocalipse 12 já relata sobre uma guerra dos céus, né? E essa guerra dos céus ocorreu nos céus, né? Então, houve algo além dessa terra. Também Jó tem uma escritura bem interessante que fala: quando Deus fundava a terra, todos os filhos rejubilavam. E também em Efésios 1, aqui é Jó 38, 4, 7. E Efésios 1, 3, 4 fala: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha só que interessante. Nós pensarmos que existia vida antes dessa terra. Também tem muitas evidências, né? Então, do início, nós estávamos com Deus, houve uma guerra dos céus e viemos para essa terra. E agora, qual que é o objetivo? Por que nós estamos aqui nessa terra, né? O que viemos fazer aqui? Existe um propósito maior, né? Todos nós, Deus desenhou um propósito para toda a humanidade, para todos os filhos dele. E é um propósito igual para todos, né? E qual é esse propósito? Por que nós estamos aqui? O propósito principal é evolução. Que nós possamos evoluir, né? Nos tornarmos um dia deuses, deusas, né? E para essa evolução exigiu-se um plano, né? Então Deus desenhou a terra, criou todo um plano, e lá, quando houve a guerra dos céus, diz que alguns espíritos foram expulsos, inclusive, do céu. Então lá nós já exercíamos o maior dom que Deus nos deu, que foi o arbítrio. E com o arbítrio nós escolhemos lá na existência pré-mortal, né? Nós estamos aqui na vida terrena, na vida mortal, na vida pré-mortal, na existência espiritual, nós já exercemos o nosso arbítrio e escolhemos vir para essa terra. E aqui estamos vivendo o nosso propósito principal, o propósito para toda a humanidade, que é a evolução espiritual, né? Evoluirmos e voltarmos um dia à casa do Pai. Esse é o grande propósito, né? E quando nós recebemos esse corpo, a matéria, é uma luta constante entre a sombra e a luz, né? Entre as trevas e a luz, né? Então, nós estamos aqui para evoluirmos, mas nós temos uma resistência da própria carne, da nossa própria natureza. E a nossa natureza, a nossa carne, ela é muito animal, né? Nós devemos lutar para sair dessa condição animal. Qual é a condição animal? A condição animal é aquela que come, dorme e reproduz, né? Muitos filhos de Deus, muitos de nós já nos encontramos nesta condição animal, né? Essa condição mais primata, essa condição mais menos evoluída, né? E eu gostaria que nós fizéssemos uma análise, inclusive, da nossa vida. Se realmente eu estou vivendo por viver, se eu estou apenas vivendo, comendo, dormindo, reproduzindo, ou se realmente eu estou saindo dessa condição animal, essa condição predadora e indo para uma condição espiritual, né? Deixando o meu espírito. Muitas pessoas também têm dúvida, é corpo, nós temos o corpo, nós temos o espírito, existe a alma, o que é isso, né? A nossa alma é a condição, é a união do espírito e a carne, né? A união do espírito e a carne forma uma alma, né? Então a alma Deila, né? Eu sou a alma Deila, eu estou Deila, né? Eu não sou Deila, mas eu estou Deila, estou uma alma Deila aqui nessa existência terrena. E é bem interessante nós pensarmos que o Pai Celestial, Deus, ele nos conhece perfeitamente. E uma das coisas que mais
existe, né, as trevas, o diabo, e uma das coisas que o diabo mais deseja é que nós não saiamos dessa condição animal, né, que nós não acreditemos na nossa condição divina, na nossa natureza divina. Aqui diz, eu gostaria de ler uma citação que fala assim: não poderemos dizer simplesmente não fizemos mal a ninguém aqui na Terra, quando nós, né, nessa condição, nessa época que a gente tem para aprender e viver aqui, e a gente não deve estar aqui só para, eu não faço mal para ninguém, eu estou aqui nessa vida, sou uma pessoa boa, mas devemos ser capazes de dizer, fizemos tudo o que foi possível fazer para o avanço e progresso da obra de Deus na Terra, sendo inspirados em toda boa palavra e trabalho. Devemos participar fielmente em todas as atividades e buscar conhecimento em todas as fontes disponíveis, pois o conhecimento é poder. E quanto maior ele for, mais aptos estaremos para ajudar o grande trabalho dos últimos dias. Quem avançar com passos rápidos conhecerá sua missão e se tornará um grande e poderoso pilar de Deus aqui na Terra. Então, é bem interessante que muitas pessoas a gente ouve falar, eu tô fazendo, não faço mal a ninguém, tô vivendo a minha vidinha, mas também não é esse o propósito apenas, de não fazer mal a ninguém, mas realmente nos tornarmos grandes pilares aqui na Terra, né? Aqui diz também que fiz algumas anotações, e aqui eu anotei inclusive que a informação, o que tem de mais importante nós entendermos é realmente a nossa natureza divina, né? Quando, se alguém perguntar para vocês, né, qual é a coisa mais importante de eu saber aqui na Terra? O que realmente é muito, muito necessário entender e saber aqui na Terra? E eu falo para vocês que o que é mais importante saber é de que quem nós somos, conhecermos a nossa identidade, né? Essa é a informação mais importante. Entender que nós somos filhos de Deus, nossa natureza é divina, que o nosso valor é individual. Essa é a informação, isso é o conhecimento mais importante que nós precisamos ter aqui nessa terra. E uma das coisas também que é interessante saber que, além de nós sabermos que o propósito universal de todos os filhos de Deus é a evolução espiritual, né? Cada um veio com uma missão. Né? Deus entregou, na verdade, não apenas uma, 3 missões. Olha só que interessante, são 3. A primeira missão é conosco mesmo, né? Eu comigo mesmo. É bem interessante pensar que esse é o verdadeiro e grande chamado. E como que eu comigo mesmo vou alcançar sair desse sentimento de ser ninguém ou ser como um animal, por exemplo, como eu comentei, né? E ser mais espiritual. Como que eu saio dessa condição e vou para uma condição mais elevada, né? Através das experiências. Deus, ele nos prova o tempo inteiro, ele traz experiências para a nossa vida, traz pessoas para a nossa vida, para que nós venhamos a nos lapidar, né? Aprender. Aqui fala também, fiz algumas anotações aqui, deixa eu pegar meu caderninho. E essas circunstâncias que se apresentam para nós, né? São realmente para que nos lapidemos. Então, por exemplo, uma pessoa impaciente, né? Que situações vão vir para a vida dela, né? Para que ela se torne mais paciente, né? Situações que ela tenha que ser desafiada com relação à paciência, né? A vida só vai trazer circunstâncias para que nós aprendamos algo ou ensinemos algo. Interessante que é complicado entender, mas como que acontece como que isso tudo é tão perfeito, né? Existem muitas leis, e uma das leis que Deus colocou no mundo, por exemplo, para todos entenderem, né? É a lei, por exemplo, da gravidade.
Se eu jogo uma bola, a bola cai. E existe algo dentro de mim que é como se fosse um magnetismo, né? É como se eu fosse não, nós somos seres magnéticos, né? E esse magnetismo, ele vai atraindo situações que eu preciso aprender. Então, tudo que eu penso, que eu sinto, eu atraio situações, né? Todas as situações e circunstâncias para minha própria evolução. A Bíblia já diz, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha só que interessante. Engraçado que muitas pessoas, né, muitos de nós, eu já passei por essa condição de ficar reclamando e ficar me vitimizando de algo, né? E essa condição, ela não se encaixa para uma pessoa que deseja essa evolução, deseja esse progresso, né? O que se encaixa é a autorresponsabilidade existencial, né? Quando nós entendemos o nosso propósito, o objetivo da vida, a gente entende que tudo que está na nossa vida é por conta desse magnetismo. Tudo que eu estou atraindo para a minha vida é para o meu aperfeiçoamento. E a vida acaba se tornando muito mais leve, porque eu paro de culpar as outras pessoas, paro de culpar meus pais, paro de culpar Deus, por que Deus isso, por que Deus aquilo, e passo a entender que esse magnetismo que eu estou gerando é o que está atraindo essas situações para a minha vida, né? E, consequentemente, esses comportamentos, as ações que eu vou ter mediante o que se apresenta para a minha vida é o que vai estar me lapidando, né? E é muito importante nós nos conhecermos, né? Isso é a primeira missão, eu me conhecer, eu comigo mesma, eu com a Deila, minha própria evolução, né? Estar consciente, expandindo a nossa mente, a minha mente, para que eu me torne uma pessoa muito melhor e que realmente eu faça a diferença, que eu deixe o mundo um lugar muito melhor. Depois eu parto dessa vida e penso, nossa, o mundo ficou melhor quando eu estava aqui. Desde que eu cheguei, o mundo se tornou muito melhor. Interessante que, por exemplo, situações como abandono, rejeição, traição, tudo que vem na minha vida relacionado a esses eventos, muitas vezes traumáticos, é porque realmente eu preciso aprender algo importante. Igual eu comentei na live do domingo passado, né? Muito interessante isso, quando a gente estuda a história de José, e quando José do Egito foi vendido, né, por seus irmãos, o Senhor relata que ele foi vendido por obra dele. Né? Foi necessário que ele fosse vendido, foi necessário que ele passasse por tudo que José do Egito passou para que ele evoluísse e chegasse a ser quem ele foi, né? Um grande, grande homem que ajudou milhares de pessoas, inclusive a própria família, inclusive os próprios irmãos que o venderam. Né? Então, nós devemos olhar para as situações que se apresentam na nossa vida com respeito e pensar o que eu preciso aprender. Enquanto eu não aprendo, vai continuar voltando àquela situação para eu aprender. Não adianta, não tem para onde correr, né? A vida é uma grande professora e a gente pode ensinar ou a gente pode aprender. E quando nós aprendemos certas situações, nós temos o dever de ensinar, né? E a gente sempre deve estar avaliando qual é o ponto que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer ainda que eu sinto que eu preciso melhorar e muito. Eu tenho algum vício, né? Falta de controle, por exemplo, fico irritado por qualquer coisa. Tudo isso são situações que não cabem para uma pessoa que está no processo de evolução, né? Uma das coisas também que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente está nesse processo de evolução, eu comigo mesmo, é não ficar olhando só para a Deila do passado, né? Algumas pessoas perguntam, você acredita em vidas passadas? Eu falo, acredito. Eu vivi muitas vidas passadas. A Deila, que era 1 ano atrás, já não é mais a mesma vida, a mesma Deila, né? Brincadeiras à parte, mas nós vivemos muitas vidas em uma apenas, né? Eu acredito que eu já vivi muito nessa vida. Eu era uma pessoa na infância, fui outra na adolescência, na vida adulta eu já mudei mais de 5, 6 vezes. Eu olho para trás e muitas vezes eu me envergonho da pessoa que eu fui, mas eu também honro essa pessoa, né? Porque ela está num processo de evolução. E muitas coisas nós precisamos sempre estar observando hoje,
O que a Deila, o que eu comigo mesma, avaliando a minha vida, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, né? Será que eu ainda conto mentirinhas? Será que eu sou submissa demais? Será que eu tenho um pensamento acelerado demais? Será que eu sou ansiosa demais, né? Se eu sou ansiosa demais, eu vivo o futuro demais, eu tenho que voltar, né, para casinha. Será que eu sou egoísta? Ou será que eu sou muito desprendida? Né? Eu analiso hoje a minha vida, eu acho incrível o meu casamento com o Magno, com meu marido, né? Porque ele é uma pessoa atraiu uma pessoa muito parecida comigo em alguns aspectos e a maioria dos defeitos. Ele é muito parecido comigo em muitas coisas, mas ele é o oposto meu em outras, né? E esse oposto acaba trazendo essa sinergia e eu acabo aprendendo muito com ele e ele aprendendo muito comigo. E isso acaba sendo muito positivo nas relações, né? Muitas coisas, eu acredito que olhando para a nossa primeira missão de vida, que é eu comigo mesmo, eu gostaria que vocês pudessem depois, né, assim como eu já fiz, anotar que certas coisas eu preciso evoluir, né? O que eu preciso aprender ainda? Será que eu sou egoísta demais? Será que eu não tenho palavra? Né? Algo que eu estou trabalhando muito. Se eu falo, eu tenho que cumprir, procurar ser pontual, procurar todas as falhas que eu tenho, eu sempre anoto e eu tô melhorando. Nossa, tô feliz que eu tô melhorando nisso, tô mais em estado de presença. Eu gostaria que vocês anotassem, inclusive, né? Se for para aplicar essa live na vida de vocês, que vocês pudessem colocar missão 1, eu comigo mesmo. O que eu posso evoluir? O que eu ainda preciso desempenhar na minha vida? Porque é bem interessante que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E é muito mais fácil aprender, né? Quanta coisa eu já aprendi em live, quanta coisa eu já aprendi em treinamento, em livro, sem sentir a dor, né? E essa é uma oportunidade que cada um de nós temos aqui de escrever o que a gente precisa melhorar e trabalhar eu mesma, comigo mesmo, para que não venham esses eventos, que muitos deles são traumáticos, para que eu aprenda na força, na dor, né? Aqui eu anotei mais algumas coisinhas, disciplina, né? Coloquei também que tudo é transitório, tudo. Tudo devemos ter equilíbrio, devemos cuidar com o foco, né? E devemos cuidar com o nosso foco, né? Para que o nosso foco não seja dinheiro, coisas materiais, mas que o nosso foco seja realmente na evolução. E quando a gente está trabalhando a nossa própria evolução, né? O lado financeiro vai ser automático, né? Quando nós melhoramos, tudo muda. Se eu mudo, o outro muda, o mundo muda, tudo muda e eu acabo conquistando aquilo que eu desejo. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Aqui também eu anotei, né, que o problema não é ter bens materiais, mas é viver em função dos bens materiais. E muitas vezes nós nos pegamos realmente vivendo, né, em função só dos bens materiais. É igual um cachorro correndo atrás do rabo, né? Isso não faz nada bem para ninguém. E quando nós vivemos, né, entendemos que nós precisamos evoluir, e aí mais 2 missões que eu vou falar agora, quais são? Quando nós vivemos, a roda gira de um modo que tudo vem com prosperidade, com abundância, né? Porque quando nós olhamos para a terra, para essa natureza linda, para as criações de Deus, a gente observa que como Deus é maravilhoso, como tudo é abundante, tudo é incrível, tudo é maravilhoso. Aqui, qual é agora a primeira missão? Eu comigo mesma. Segunda missão, você com o outro, né? Mas o outro próximo, familiar. Você dentro da tua família, dentro da tua empresa, das pessoas que você exerce mais influência, né, na empresa, na família. Como que é? Essa é a segunda missão, né? Essa é a segunda missão e é interessante que essa acredito que é uma missão muito desafiadora também, porque nós lidarmos com os nossos filhos, com os nossos maridos, é algo que exige bastante saúde emocional, né, bastante espiritualidade, para que realmente nós possamos criar uma história linda, né, uma história de sucesso, né, uma história de alegrias. A gente vê hoje que esse tem sido o maior desafio, as pessoas permanecerem em seus trabalhos, as pessoas permanecerem em seus casamentos, filhos se dando bem com seus pais.
Esse realmente é um dos grandes desafios, né? Conosco mesmo já é difícil, mas lidar com o outro também é algo muito desafiador, mas que quando nós entendemos que essa é a nossa segunda missão, que tem um propósito, né? Que tem um propósito para eu ter a minha família, que ela faz parte, ela é peça fundamental e chave da minha evolução. A gente passa a entender e olhar com mais carinho, mais respeito, mais resiliência para essa relação, né? Eu vejo a nossa vida familiar, a vida principalmente minha com meu parceiro, minha com meu marido, como um quebra-cabeça, né? Ele traz, imaginem um mapa do mundo, e aí dentro das minhas peças, do meu mundo, eu vou e tento encaixar dentro do mapa dele, né? E aí esse mapa, ele tem que você olhar, você quer ver esse mapa perfeito, mas de repente você olha, tá faltando uma peça, você não consegue encaixar aquela outra peça, você fica se batendo, você vê um monte de peça espalhada, você quer tentar encaixar, né? Eu espero daqui a alguns anos de casamento que eu olhe para esse mapa e consiga entender o desenho desse mapa, consiga ver essas peças encaixadas entre eu, meus familiares, meus colaboradores, as pessoas que convivem comigo. Mas esse é o maior desafio, encaixar essas peças, né? Entender qual é o desenho que tem desse quebra-cabeça. Mas quando nós temos realmente o Senhor na nossa vida, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, entendemos todo esse propósito, com certeza é muito mais fácil. Eu amo muito um discurso de uma grande líder chamada Camille Johnson, né? Ela deu, eu li um discurso dela muito, muito lindo em uma das reuniões, né, da igreja que eu frequento, e ela fala muitas coisas interessantes aqui. Ela fala o seguinte, olha só, quando nós temos dúvidas, né, sobre aquilo que está nos incomodando o que eu preciso evoluir como pessoa, eu comigo mesmo, ou dentro do âmbito familiar ou empresarial, ou dentro da nossa terceira missão, que eu vou comentar a terceira missão agora, para que esse contexto se encaixe dentro das 3 missões. Alguém quer dar um chute? Qual que é a terceira missão? Recapitulando, primeira missão de vida, eu comigo mesma, né? Segunda missão, eu com as pessoas que eu exerço maior influência, que é minha família, as pessoas do meu convívio. A terceira missão é eu com o meu servir. O que eu tenho que entregar para o mundo? Como que eu vou deixar o mundo um lugar melhor, né? Não só com as pessoas da minha família, com o meu convívio ali, mas o que eu posso fazer pelas pessoas que eu nem conheço, né? Então, é bem interessante quando a gente organiza as nossas 3 missões, né? E essa terceira missão, ela está totalmente ligada com a abundância e a prosperidade. Tudo que eu aprendo, aquilo que Deus me entregou, que são os meus talentos, os meus dons e talentos, faz parte da minha terceira missão, que é eu e o meu servir no mundo. E aqui eu gostaria de usar esse texto, né, como base para nossa conversa, para nossa live agora, que assim foi um dos discursos, dos textos mais lindos assim que eu já vi, e eu gostaria de passar algumas coisas que essa irmã incrível falou, né? E ela falou assim: podemos fazer perguntas a nosso amoroso Pai Celestial em nome de nosso misericordioso Salvador, e a testemunha que as responderá será o Espírito Santo, que sempre testifica da verdade. Como ele trabalha em perfeita união com o Pai Celestial e Jesus Cristo, sabemos que as manifestações do Espírito são confiáveis. Então, o primeiro conselho que ela deu para que nós possamos nos desenvolver como pessoa dentro da nossa família e no nosso servir é fazer perguntas. Que nós devemos sempre fazer perguntas para Deus. E nós, quando fazemos perguntas, nós podemos entrar inclusive em um diálogo com Deus, né? A coisa mais incrível, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida nos últimos meses, né? Falando agora um pouquinho sobre o meu propósito de vida, que eu descobri há pouco tempo, tive certeza absoluta há pouco tempo, e foi dentro de uma pergunta, né?
todos, eu já comentei algumas vezes que eu já fiz alguns cursos, que eu amo o desenvolvimento pessoal, não só dentro, né, o desenvolvimento dentro da espiritualidade, da religião, mas o desenvolvimento pessoal com pessoas que têm sucesso na vida, com pessoas com coachings e com terapeutas, psicólogos, né, psiquiatras. Eu gosto muito de assistir e ouvir coisas interessantes para o meu aperfeiçoamento. E um dos livros, na verdade, que eu li, foi passado uma técnica, foi passado a técnica do perguntar na frente do espelho. E alguns meses atrás, eu bem sobrecarregada com o meu servir no mundo, que hoje o meu servir principal, né, eu estou passando por uma transição de carreira, mas o servir principal estava baseado em alimentar as pessoas fisicamente, né, com as nossas empresas, com tucanos. Na área de criação de receitas, na área de treinamento, né? Então estava trabalhando muito focada nisso e eu estava adoecendo, literalmente, né? Não sentia mais alegria e felicidade em estar servindo somente na empresa, né? Na área que eu estava trabalhando. E eu vinha perguntando sempre para Deus: Senhor, o que é isso? O que eu devo fazer? Porque eu não estou legal, não estou me sentindo feliz, as coisas não estão andando como eu gostaria que andasse, né? E aí fui fazendo perguntas. E nesse livro falava que eu deveria fazer uma pergunta em frente ao espelho, né? Olhar bem dentro dos meus olhos, né? E perguntar para Deus, né? Pai, qual é a minha missão de vida? O que eu vim aqui? Eu sei que eu sou um espírito que vive há milhares de anos. Eu não sou o Deila, eu estou o Deila. E eu te prometi algumas coisas lá na vida, né? Pré-mortal, na existência espiritual. Eu te prometi algumas coisas. Eu tenho certeza que tu me destes talentos, dons, e eu quero usar esses meus dons e talentos para que realmente eu me torne uma pessoa melhor e que eu sirva as pessoas da forma que eu prometi para ti, Deus, que eu ia servir. Me mostra um caminho. O que eu devo fazer na Terra? Eu tô no caminho certo com as empresas? Eu tô angustiada, eu tô triste, o que eu preciso fazer? E eu cheguei nessa pergunta e eu ouvi a resposta. E foi um dos dias mais incríveis da minha vida quando eu ouvi claramente, né, a voz do Espírito Santo falando qual que era a minha missão de vida. E veio a resposta, que era cuidar de pessoas, né, alimentar pessoas de forma não física, como eu estava fazendo. E nesse momento eu dobrei o meu joelho e eu quis saber mais, né? Eu perguntei mais. E eu perguntei: Deus, mas eu já sirvo as pessoas, né? Eu ajudo pessoas com os tucanos, né? E Deus falou, né? Como eu falei, foi o primeiro diálogo da minha vida. E aí eu ouvi ele falando: você vai servir as pessoas, mas de forma espiritual agora. Você vai ajudar pessoas. E eu perguntei: Pai, como? Como que eu vou fazer isso? E me veio um sentimento no coração, me veio algo incrível, que quem já passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. E eu ouvi claramente a voz dele falando. Parece loucura que eu vou falar para vocês agora. Me sinto até envergonhada de falar. Mas o que ele falou tá falado e eu não posso me envergonhar do que ele falou. E ele falou: você vai abrir um canal e vai começar a trabalhar na internet. E eu falei: pai, mas eu já dou alguns... o guardiã do lar pelo Instagram, que eu já tô fazendo no Instagram, mas eu sei que eu deveria falar mais no Instagram e não faço, eu só fico postando fotinho. E ele falou: você vai abrir um canal chamado Guardiões da Fé. Então, até anunciando hoje, né, que depois dessa live eu vou estar mudando meu Instagram para Guardiões da Fé. Eu já abri um canal no YouTube com esse nome e eu perguntei, fiz mais uma pergunta. Gente, a chave é a pergunta. Eu fiz mais uma pergunta: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer sozinha e meu marido? E aí eu ouvi de novo: o seu marido vai te ajudar. Hoje ele só está ajudando arrumando o celular, colocando os livros, mas eu sei que
o Senhor também chamou ele para ajudar. E é algo assim que, quando eu ouvi tudo isso, e eu falei, tá bom, Senhor, eu vou ser obediente. Não é algo que eu imaginei, que eu gostaria de fazer, mas eu devo ter te prometido isso lá atrás, há muitos anos atrás, e eu vou procurar cumprir. Isso faz uns 8 meses atrás, 6 a 8 meses atrás, e desde que eu ouvi isso, né, esse pedido, eu fiquei relutante, eu me achava ridícula. Falei, como que eu vou fazer live, fazer vídeo no YouTube, falar de... Não, eu não me envergonho de falar de Deus, né? Eu dou aula, já dou aula na igreja, já trabalho há quantos anos, desde os meus 17 anos servindo na igreja, mas o servir na internet é algo muito... que foi sempre muito difícil para mim. E eu fiquei relutante, escrevia e fazia e falava que ia fazer, essa semana eu vou fazer, fiz terapia, né, com a minha terapeuta, falando, fiz propósito, fiz jejum, li as escrituras e nada. Até que 3 semanas atrás saiu a primeira live, entrou, né, algo dentro de mim, vai com medo, vai sem fé, vai e faz o que Deus está te falando, e só aquele sentimento, vai e faz. E a coisa mais incrível que eu nunca imaginei que ia acontecer foram os depoimentos vindo de amigas minhas, dizendo, essa semana eu estava querendo tirar minha vida e a tua live me fez enxergar que não é esse o caminho. Eu estava querendo separar do meu marido e a tua live me ajudou. Essa semana veio um depoimento lindo e eu vou falar para vocês que é tão difícil fazer isso que eu estou fazendo, ainda tem sido tão difícil que na segunda-feira eu vou dormir e acordo com ânsia, até ânsia de vômito, de tão nervosa que eu fico de falar da minha vida, falar das coisas que eu tenho estudado. E a segunda-feira é o pior dia, porque eu fico com muita vergonha, né? Me sinto mal, eu não sei porquê, mas eu peço para o Senhor me ajudar nisso e eu me sinto mal, envergonhada. E tem vindo muitos depoimentos, e muitos que eu nunca imaginava. Já vieram mais de 30 depoimentos, cheguei até a contar, de pessoas falando o quanto foi importante ouvir aquela palavra, ouvir algo que eu falei da minha vida, algo que realmente ajudou. E o mais incrível que muitos depoimentos são de pessoas que convivem comigo, pessoas que são da mesma igreja até que eu nunca imaginava. Essa semana veio uma pessoa falando que a falta do perdão pela mãe dela estava consumindo ela há muitos anos, né? E que depois da última live, da técnica do perdão que eu acabei fazendo, que ela está se sentindo uma pessoa muito, muito melhor, uma pessoa muito mais feliz, em paz com ela mesma. E aí isso me está trazendo forças para continuar, mesmo que eu não tivesse esses depoimentos, né? Claro que eu ia continuar, eu ia ser obediente, mas eu falo que essas pessoas mandando mensagens têm estimulado muito e a não sentir tanta vergonha. Então, o propósito 3 é muito de nós nos doarmos para as pessoas, né? Todo aquele conhecimento, como eu comentei, todo o conhecimento que a gente acaba tendo, a gente tem 2 opções, né? Esse talento, a gente guardar para nós mesmos ou a gente simplesmente entregar para as outras pessoas. E como é importante essa nossa entrega, né? Muitas vezes a gente acha que não vai ajudar ninguém, como toda live que eu termino, eu penso, nossa, por que eu fiz isso? Nada a ver, né? Não gostei de nada que eu falei, mas quando vem um depoimento, aquilo me motiva a pensar que mesmo que eu estou fazendo e não importa a opinião de ninguém, porque Deus pediu, vai ser feito, mas isso realmente estimula a gente saber que esse é o nosso propósito, né? E aí, dentro disso tudo, eu já havia feito curso de naturopatia, fiz especialização em PNL, fui trabalhando várias áreas dentro do desenvolvimento pessoal e comecei, inclusive, né, abrir uma sala e comecei a fazer atendimento, né, dentro das terapias, né, de tudo que eu já apliquei na minha própria vida. E passei, inclusive dentro dessa sala, até eu fiz uma pergunta logo depois, como eu não estava conseguindo ajudar, não estava conseguindo fazer as lives, eu pensei, eu vou entregar essa sala, e fiz uma oração, falei, Deus, vou entregar a sala, não vou atender ninguém. E aí Deus falou de novo, bem,
O Espírito Santo falou bem forte novamente. Essa sala servirá para a cura de muitas pessoas. E aí eu não entreguei, comecei a fazer atendimento e tem sido assim, com certeza vai ser para algum objetivo, né? E quando o nosso servir, por isso que eu falo, façam perguntas, encontrem a missão de vida de vocês, principalmente a terceira é muito difícil, a missão 3, que é o nosso servir. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? Às vezes a gente faz uma faculdade, conclui uma faculdade e não está trabalhando dentro daquela área, ou a gente ainda está no momento de iniciar um curso. O que eu vou fazer da vida? Quais são as minhas aptidões? Quais são os meus talentos? Outra hora eu vou fazer uma live só falando sobre a missão 3, mais especificamente, né? Hoje eu queria dar um apanhado geral, mas esse entender que existem as 3 missões e que a missão 3 é o servir e que está ligado à nossa prosperidade, abundância financeira, inclusive, né? Porque quando a gente faz aquilo que nós fomos chamados por Deus, que nós recebemos aqueles talentos já lá atrás, lá quando nós morávamos com Deus, e nós seguimos, né, em frente com esses dons e talentos, é algo que é trabalhoso, é desafiador, mas ele vai trazer fluidez na nossa vida, vai trazer paz, alegria, vai trazer harmonia, vai trazer sinergia, tudo vai acabar fluindo muito mais. E interessante falar, assim, eu confesso que lá quando eu fiz as perguntas, que eu tive o meu primeiro diálogo com Deus, Deus falou, né, inclusive eu perguntei, Deus, e agora? E o Tucanos, como que vai ficar? E o Deus falou pra mim, né, o Pai falou pra mim, deixa que agora o Tucanos eu cuido, né, e eu fiquei pensando, como que ele vai cuidar do Tucanos? Será que ele vai fechar? Será que vai continuar? O que vai acontecer, né? E desde isso começaram a vir muitas ideias do que fazer, do que melhorar. Eu não sei ainda, eu não sei o que vai ser, né? Daqui a um ano eu vou olhar para trás e vou com certeza entender. Mas eu fiz mais uma pergunta. Na verdade, eu não fiz uma pergunta nesse momento, eu fiz uma afirmação. Tá bom, Deus. Então eu vou trabalhar 3 dias no Tucanos e 2 dias eu vou trabalhar no meu propósito. E aí Deus falou de novo. Você vai trabalhar 3 dias no teu propósito e 2 no Tucanos. E desde lá eu procuro trabalhar na segunda e na quinta com Tucanos e os outros 3 dias, né? Atendendo, estudando, fazendo vídeo, pensando no tema da próxima live. Ainda não consegui chegar nesse objetivo que vai ser lindo, poder trabalhar 3 dias, até mais dentro do meu propósito. Mas por enquanto ainda tem sido muito desafiador, porque essa semana, por exemplo, eu trabalhei todos os dias intensamente com Tucanos, mas eu sei que aos poucos, nessa transição, né, essa transição não tem sido fácil para mim, mas eu tenho sido muito prazerosa, até com Tucanos, né, aquela alegria voltou, inclusive, de pensar em novas coisas e pensar muito em como melhorar a empresa, que o servir dessa empresa é algo muito nobre também, que é servir, alimentar as pessoas de forma mais saudável, né? E eu não sei o que o Senhor espera, não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que o que Ele vai fazer, o que Ele fizer, eu aceito e vai ser pro bem de todos, né? De todos. Eu espero que, o meu desejo é que cada um realmente ouça a voz de Deus, falando qual que é o seu propósito, né? Porque é algo muito divino. A nossa missão aqui na Terra é muito divina, que nós possamos deixar Ele ser o autor da nossa história, né? O tema, inclusive, desse discurso da Camille é que que deixe Cristo prevalecer e descrever a sua história. E aqui eu vou ler alguns pedacinhos que me tocou muito, né? Que fala o seguinte: talvez seja porque quando nós fazemos perguntas, ou ele fala também no texto, né? Quando nós não fazemos perguntas, talvez seja porque não temos a fé necessária para aceitar as respostas que recebemos. Mas quando nós temos a fé necessária para aceitar a resposta de Deus, por mais que doa, por mais que seja difícil, como eu, mais de 7 meses ensaiando para fazer um vídeo, foi muito dolorido para mim pensar que eu não estava sendo obediente, mas quando a gente aceita, quando a gente faz com o coração, as coisas vão acontecer. Aqui fala também, talvez seja porque o homem ou a mulher natural em nós resiste em permitir que o Senhor assuma completamente o controle das coisas
e resiste, e nós resistimos também em confiar nele inteiramente. Talvez seja por isso que escolhemos aderir à narrativa que nós mesmos escrevemos para nós, né? Uma versão confortável da nossa história sem edições do autor supremo. Nós devemos realmente desejar e permitir que o autor supremo, que é Deus, ele escreva, né, nossa vida. É interessante lembrar também da história de Davi e Golias. Quando Davi ele foi desafiado, né, a matar Golias, ele já tinha passado por muitas experiências na vida dele. Ele foi, matou leão, ele fez muito. Quando ele olhou para o passado dele, ele viu que ele tinha, se ele teve força, que ele era mirrado, ele era pequeno, ele deu conta de matar um leão. Por que Deus, né? Por que Deus não daria força necessária para ele matar um gigante? Porque ele não estava confiando só na própria força, né? Que fala também, alicerçado nesses efeitos heróicos, Davi, né, ele exerceu fé e coragem para permitir que Deus escrevesse sua história e declarou: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então, que Golias que você, que eu, nós precisamos matar na nossa vida, né? Que nós possamos confiar nessa, que o Senhor ele proverá um meio, né? Aqui fala também do sublime dom que é o arbítrio, né? Evidentemente permite que escrevamos nossa própria história. Davi poderia ter voltado para casa, voltado a cuidar das ovelhas, porém Jesus Cristo está pronto para nos usar como instrumentos divinos, como lápis apontado em suas mãos para escrever uma obra-prima, né? Quando nós estamos apontando, eu estava lá, por exemplo, eu apontando, estudando, perguntando, vivendo uma vida reta desde os 17 anos, procurando guardar todos os mandamentos, eu estava apontando meu lápis. Você aí também deve estar apontando o teu lápis, né? E aí o momento é de largar esse lápis, né? A gente tem que largar na mão dele. E ele vai escrever uma história, que nós possamos permitir, né, que ele escreva essa história. E aqui fala, eu gostei muito, sempre repito essa frase, né, que perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né, perguntaram, nossa, que lindo, que maravilhoso teu trabalho, você é incrível, você faz essa entrega incrível. E ela falou, eu apenas apontei meu lápis e quem desenhou essa história não foi eu, foi ele, né. Eu acho linda essa história. E aqui diz, né? Se eu tiver fé para permitir que ele assim o faça e eu permitir que ele seja o autor da minha própria história, será uma história incrível. O outro grande exemplo maravilhoso das escrituras é Esther. Né? Esther, ela permitiu que Deus prevalecesse na vida dela. Em vez de aderir uma narrativa cautelosa de autopreservação, o que a Esther fez? Né? Ela exerceu fé. Quando Amã estava tramando para destruir os judeus da Pérsia, Mardoqueu, parente de Esther, né, que era o que cuidou dela desde a infância dela, eu acho que Mardoqueu, se eu não me engano, era tio dela. E Mardoqueu pediu para que Esther fosse até o rei. Mas naquela época existiam leis super rigorosas. Jamais uma mulher, a esposa, poderia chegar, né, na sala do rei sem ser convidada, sem ser convocada. Normalmente ela nem era convocada. E a Esther, ela falou, eu vou, Mardoqueu, eu vou. Ela só fez um pedido para ele. Fale para todas as pessoas, reúna os judeus e fale para eles orarem por mim, que eu e as minhas meninas vamos entrar em jejum e oração. E assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei, se eu perecer, pereci. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha só, ela precisava interceder, né, pelo povo judeu, porque o povo judeu seria morto. E o que ela fez, né? Ela falou, se for para eu perecer, que pereça. Né? Imagina que história. E todos sabem do final, né? E é claro que o nível de coragem da Esther, né? Talvez não seja exigido essa coragem, né?
de nós, mas a coragem dela foi grandiosa. E Deus prevaleceu na vida dela, e todos nós sabemos que o rei ouviu Esther e acabou, né, rasgando aquela lei que ele havia escrito contra os judeus, e tudo ficou bem, né? E nós devemos realmente pensar nessas histórias de muito sucesso das escrituras, né? De pessoas que realmente deixaram Deus escrever a sua história, né? Aqui diz também, um líder incrível, eclesiástico, chamado Presidente Nelson, fala, quando recebemos mais fé ao fazermos algo que exija mais fé. Então, muitas vezes nós pensamos, como eu posso fazer minha fé crescer? Quando nós fazemos algo que exige muita fé, é o momento que a nossa fé cresça, né? Recebemos mais fé ao fazer algo que exija mais fé, né? Essa é a citação dele. Por que desejamos que o Salvador seja o autor e consumador da nossa história? Né? Por que nós devemos desejar? Porque ele conhece o nosso potencial perfeitamente. O Salvador, nosso Pai, o Espírito Santo, ele conheceu-nos antes dessa vida. Quando nós morávamos com Deus, ele já sabia quem era a Deila. Nem era Deila, né? Era filha de Deus. Ele já conhecia o meu potencial. Ele conhece meu potencial aqui dessa vida e após essa vida. Então, por isso que nós devemos entregar a nossa história para Ele. Nós não devemos ficar confiando no nosso próprio punho. A gente fica o tempo inteiro querendo escrever nossa própria história. Não tem mal nisso, né? Porque Ele deu inteligência de nós desenharmos a nossa própria história. Porém, nós sempre devemos perguntar, Deus, para onde eu devo ir? Esse caminho tá certo? Eu devo ir para lá? E aí ele vai respondendo, ele vai colocando no nosso coração sentimentos, ele coloca sonho, ele coloca frases, ele coloca uma música, ele coloca uma pessoa, ele coloca uma live, ele coloca um treinador, ele coloca um livro, e assim a gente vai desenhando. Ele colocou as escrituras que são recheadas de experiências para que nós pudéssemos ter, né, essas ferramentas maravilhosas para a gente ter mais capacidade para desenhar nossa própria história. Né? Ele pode nos tornar como Davi e Esther. Ele vai nos elevar e nos refinar para sermos mais semelhantes a Ele. As coisas que alcançarmos ao agirmos com mais fé aumentarão a nossa fé em Jesus Cristo. Né? Por que Jesus Cristo? Qual que é o papel do nosso Salvador? Né? Ele é o nosso Salvador. Ele foi aquela pessoa que Deus enviou para a terra para que pudéssemos nos resgatar, né? Todos nós, ninguém aqui é perfeito, o único ser perfeito foi Ele. Todos nós, como eu comentei, eu sinto vergonha de algumas coisas que eu fiz no passado. Todos nós cometemos erros. E o Salvador, ele é literalmente o corretivo, a borracha, que quando eu me arrependo, ele vai e apaga meu erro, a ponto de sumir completamente do livro da vida, né? Ele deleta tudo aquilo que eu cometi de erro, de falha, que realmente eu me arrependi, e se foi necessário restituir o meu erro, realmente aquilo foi apagado completamente. Olha, gente, que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa é saber que aquele erro que eu cometi contra qualquer pessoa, contra eu mesma, contra Deus, foi 100% apagado. E foi apagado porque Ele, o nosso Salvador, Ele pagou o preço, né? Ele pagou o preço para que esse erro ele pudesse ser apagado. E ele pagou o preço com a própria carne, com o próprio sangue. Né? Quando ele foi no jardim do Getsemane, quando ele se ajoelhou e fez aquela oração incrível, onde ele suou sangue por todos os poros dele. Nesse momento foi o momento onde ele estava dando para nós a oportunidade de apagar cada erro que nós cometemos, cada erro que foi cometido por nossos antepassados, por nós. Nós nem havíamos nascido e ele já havia apagado, né? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é um só. Tudo está acontecendo simultaneamente. E nós recebemos perdão por aquilo até que nós vamos cometer. Então ele é o pilar. Ele é a peça central desse plano. Como eu falei, existe a vida com Deus, existe a vida terrena, existe uma vida após a nossa morte. Existe uma passagem, quando nós passarmos essa vida, é apenas um abrir de portas. Né? E Ele proporcionou isso. Quando Ele ressuscitou, quando Ele apareceu para Maria, né? Ele venceu o arguilhão da morte.
porque ele foi um ser perfeito. E por ele ter sido um ser perfeito, nós recebemos a dádiva de um dia voltarmos à presença do nosso Pai e concluirmos a nossa história, né? Mas que nós possamos lembrar dessas 3 missões, do nosso propósito maior que é a evolução espiritual. Voltarmos ao lar do nosso Deus, lar celestial, nos tornarmos pessoas mais, sairmos do estado bicho, né? Que vive para comer, dormir, reproduzir, que nós possamos nos tornar um ser espiritual divino, que nós possamos lembrar da nossa missão 1, eu comigo mesma, missão 2, com o nosso próximo, com o meu próximo, bem próximo de mim, missão 3, que está ligado ao meu servir, que está completamente ligado à minha prosperidade, abundância, está ligado aos meus dons e talentos, né? Que nós possamos deixar Deus escrever a nossa própria história, que o Espírito Santo possa ser o diretor. Olha só que incrível, gente. O Espírito Santo pode ser o diretor da nossa história, dirigir a nossa vida para que a gente encontre e realmente esteja dentro do nosso propósito e desenhar uma história linda, uma história de sucesso, uma história uma história de muito amor. Claro que se perguntar para pessoas que tiveram sucesso na vida, como foi a jornada dela, se mostrasse para ela, olha, tu vai chegar no teu objetivo, né? Meu sonho, por exemplo, é ter a minha chácara, viver uma vida incrível, envelhecer numa chácara com os meus filhos, verem meus filhos felizes, né? Com a minha espiritualidade elevada. Esse é meu sonho, criar uma chácara, um ambiente onde eu possa trazer cura para as pessoas, né? Trabalhar o meu propósito dentro da própria chácara. Desde que eu sou pequena, adolescente, eu falo isso, né? Quem me conhece sabe. Ter ali um spa dentro da chácara para as pessoas que precisam curar as suas feridas emocionais, espirituais. E esse é meu sonho, mas esse meu trajeto, até eu chegar nesse meu sonho, muito tropeço, muita pedra eu vou ter que, muito joelho eu vou ter que consertar, muito chão eu vou ter que andar. Muita coisa vai acontecer no meu trajeto, mas eu estou disposta a pagar esse preço, né? E você está disposto para pagar o preço do sucesso, da espiritualidade, ter uma vida mais próxima com Deus, né? Tem que estar determinado, tem que entender o teu propósito, tem que entender qual que é o objetivo dessa vida, que é realmente a evolução, né? Pagar o preço para isso, pagar o preço para se superar. Esse livro aqui que eu tenho lido, que eu super indico, que foi presente de um colaborador, A Arte de Ser Mestre de Si Mesmo para Ser Líder de Pessoas, né? Mas a primeira arte, antes de você querer liderar até teus próprios filhos, você tem que aprender a ser líder de você mesmo, saber dominar as tuas paixões, saber dominar a tua boca, né? Saber dominar o quanto você ingere de alimento, quanto você ingere de o que você escuta na televisão, né? Quantas pessoas que estão aí passando dias, semanas só no Netflix, dias só ali vendo besteira no Instagram, no YouTube, né? E lá atrás, há muitos anos atrás, eu já tinha feito um acordo comigo mesmo. Quando eu abri meu Instagram, que eu comecei a passar mais de 1 hora no Instagram, eu fiz um propósito comigo. O tempo que eu usar de redes sociais é o tempo que eu tenho que estar com o joelho dobrado e lendo as escrituras. Então, meu tempo nas redes sociais sempre foi pequeno, porque eu sabia que eu ia ter que evoluir a quantidade que eu passei gastando vendo a vida das pessoas, que eu passei, porque é gostoso, né? É gostoso a gente passar, olhar as fotos, olhar a rede social, ver como é que as pessoas estão, conhecer lugares lindos pelas redes sociais, mas o mesmo tempo que eu uso vendo algo que não vai me agregar, é o tempo que eu tenho que adquirir conhecimento. E isso é dominar as minhas paixões. Isso é dominar o meu ser líder, liderar o meu próprio espírito, né? Minha própria carne. Dominar a minha carne, não só viver como um animal que faz aquilo que sabe, a carne sente vontade e vai lá e faz. Né? Para encerrar, eu gostaria de ler, né, mais uma citação aqui que diz: permita que Cristo seja o autor e consumador da sua história. Permita que o Espírito Santo seja sua testemunha. Escrevam, isso para mim também, tá, gente? Escrevam uma história na qual o caminho que vocês estiverem seja estreito. Um curso que os leva de volta ao seu lar celestial. Que vivam na presença de Deus. Permitam que as adversidades e aflições que fazem parte de toda boa história
seja um meio pelo qual vocês se aproximam de Jesus Cristo e se tornem mais semelhantes a Ele. Toda boa história não tem adversidade? As histórias dos super-heróis, né? Meu marido adora as histórias da Marvel. Não tem várias situações, né? De muitas aflições, tristezas, percalços, desafios, né? Não vai ser diferente na nossa própria história. Contem uma história na qual vocês reconheçam que os céus estão abertos. Façam perguntas para as quais vocês não saibam as respostas, sabendo que Deus está disposto a revelar a vontade dele a vocês por meio do Espírito Santo. Eu sei que eu posso construir uma história incrível. Eu sei que tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, eu crio. Eu sei que nós podemos ser coautores, co-criadores da nossa própria história, que nós possamos criar uma história linda, mas que nós possamos criar essa história com Ele, que nada mais é do que o dono de tudo, o dono da nossa vida. Eu sei que essa história vai ser incrível, vai ser linda, e que os nossos descendentes terão orgulho de cada um de nós, que nós possamos partir dessa vida, né, que todos nós vamos partir dessa vida como... Assim como as pessoas possam olhar como essa representou bem o nosso Salvador, essa representou bem o que é ser uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. Terão percalços, gente. Não olhem para trás, não fiquem olhando para trás, porque assim como a esposa de... Me fugiu o nome dela, que ela virou uma estátua de sal, né, porque ela ficou olhando para trás, ficou olhando para Sodoma e Gomorra, quando Deus pediu, né, para Naamã sair de Sodoma e Gomorra, a mulher dele ficou olhando para trás. Que nós mesmos, muitas vezes nós olhamos para os nossos erros, porque eu não vou ser salvo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer isso. Esse é o momento de nós olharmos para frente, olharmos para o futuro, pensarmos o quão o sacrifício do nosso Salvador foi importante e fazer valer cada sangue, cada gota que ele derramou, que eu possa fazer valer na minha vida, que fazer valer essas gotas de sangue e fazer a diferença na vida das outras pessoas, porque eu não posso guardar o conhecimento que eu tenho só para mim. Eu tenho que realmente, eu convido cada um de vocês que estão aqui, que vão assistir a live durante o dia, que vocês possam pensar na missão 3 de vocês, que é o ato de servir o próximo, aqueles que vocês nem conhecem, que esse servir ele realmente possa vir do coração de vocês e que nós possamos deixar o nosso próprio Salvador escrever a nossa história, nosso Pai escrever a nossa história. Obrigado, gente, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por estarem me ouvindo. Eu sei que é muito bom ter o apoio de vocês, né, de poder servir as pessoas, e ter o apoio de vocês é algo que realmente traz meu coração muita alegria e muito amor. Obrigado, e semana que vem vai ter mais uma live, e assim todos os domingos eu espero poder seguir o que o Pai Celestial pediu para mim, que é entregar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Obrigado, um beijo, boa noite, e tenham um excelente sonhos maravilhosos, e escrevam sobre a missão 1, missão 2, o que vocês precisam melhorar da missão 1, missão 2 e missão 3, o ato de servir. Se vocês ainda não sabem o que é, façam perguntas, que eu tenho certeza que vocês vão saber, vão ouvir as respostas do Senhor. Se não vão ouvir, vai vir um sonho, vai vir alguém, de alguma forma ele vai responder a oração e a pergunta de vocês. Obrigada, gente, boa noite, um beijo para todos vocês.